Vamos ver aqui. Vamos. Será que chega mais alguém para a aula? Você estava na outra aula agora, online? Alguém responda. Você estava... Não, não estava tendo aula, não. Não teve não nenhuma outra aula antes da minha, de vocês? Não, pra mim não. Hum. Ah, porque vocês são de turmas diferentes, né? Tem gente que não tem nem... É um horário diferente, outro professor. Cada instante. É uma arte excessivamente cerebral e sistemática, mais próxima das ciências do que das humanidades, por suas possibilidades ilimitadas. Suas obras têm implícito sempre a impressão de movimento e uma outra dimensão. Em relação ao contexto histórico, ela nasceu nos Estados Unidos nos anos 60. O termo foi empregado pela primeira vez na revista Times, no ano de 1965, e designa uma derivação do expressionismo abstrato. A primeira, a primeira exposição do Op Art foi no Museu MoMA, lá, e recebeu o nome de Responsive Eye, ou seja, o olho responde. Porque a ideia dessa arte é que você, ao você entrar em contato com ela, você participa dela. Não tem muito aquela coisa do significado, do conceito que está por trás dela. É como se ela tivesse um conceito um pouco aberto, que você que está vendo, você está interagindo com ela. Entre as características da pintura, a gente tem as cores, com a criação de efeitos visuais, uso de tons vibrantes, círculos e formas. O fundo vai ser sempre o foco, a sobreposição, o movimento e a interação. A oposição de estruturas idênticas que interagem uma com as outras, o efeito óptico, né, que causa na nossa visão a ilusão de ótica. A iluminação, sempre eles utilizam cores contrastantes, às vezes preto e branco, ou outra cor colorido, mas que seja contrastante, e cores complementares. Aí aqui a gente tem um exemplo de obra que faz parte do Op Art. Ao olhar essas duas imagens, qual a impressão que vocês têm? Qual a ideia que dá olhar fixamente para uma ou outra imagem dessa? Podem escrever, pode ligar o microfone para falar, tá? Um de cada vez, todo mundo, todos falando de uma vez só, fica difícil.
Qual a ideia que vocês têm quando vocês olham para essa imagem? Qual a impressão que passa? Algo distorcido, uma ilusão de ótica, Bruno falou. O que mais? Tem mais alguma impressão? Parece que está se movimentando. Dá ideia de movimento, a ideia de estar se mexendo, porque essa é a ideia que eles querem passar, a ideia de movimento. E agora, olhe fixamente para esse círculo primeiro aqui, fixamente para essa parte branca ao fundo. Qual é a ideia que vocês têm? Qual é a sensação que causa? Infinito. Bruno disse que causa a sensação de infinito, de não ter fim. Boa tarde, Vanessa. Estamos estudando OP Art. Qual a ideia que você tem ao ver essas imagens aí da tela? Qual a sensação que passa? Hum? Qual a sensação que vocês têm? Parece que está se movendo, né? Se você olhar aqui, parece que você está entrando em um túnel, a primeira, né? Que não tem fim. A segunda, parece que as listas estão se mexendo, né? Tanto a segunda quanto a terceira. Parece que essas linhas estão se mexendo e a visão fica meio tremida, né? Essa sensação de movimento. E é essa a ideia que o Open Art traz, a ideia de que você participa da obra. Aí aqui a gente tem mais outros. Aqui parece que você está entrando em um túnel, né? Aqui parece que aquele joguinho de videogame. O terceiro também, a ideia de movimento. E esses quarto e quinto também, essa ideia de movimento, como se não tivesse fim. Nessa outra, a gente tem alguns que são bem a ideia de dinâmico, né? Que a nossa visão parece que fica embaraçada, porque eles realmente parecem estar se mexendo, como esse aqui do o cone em linhas, e esses outros dois. E essas são pinturas, né? Da arte óptica. Quanto à escultura, elas também dão a sensação de movimento. Os elementos são restritos, simples e de fácil percepção. E como a era tecnológica, o open art toma um espaço das novas tendências artísticas devido às suas formas matemáticas e o rigor com que são construídas. É uma era, digamos, de uma sociedade cibernética. E aqui a gente tem escultura com as mesmas características lá da pintura. Isso aqui são esculturas. E aqui, como é no museu, né? As pessoas vendo, né? São objetos que trazem uma sensação de tridimensional, né? E que parece que ele está se aproximando, né? Se movimentando. E você... Aqui, né? Outra escultura aqui no museu. Nessas exposições de arte, né, nessas galerias, eles colocam assim disposto até sofás para que a pessoa fique observando e se sinta realmente fazedor dessa arte, né? Observa que a maioria dos espaços eles colocaram na exposição lugares para as pessoas sentarem e poder analisarem a obra. Aqui uma outra escultura, só que ao ar livre, com essa mesma ideia do open art, né?
a ideia de movimento. Aqui parece que essa escultura está prestes a voar. A arquitetura, né, ela é dinâmica, que se tratando de interior, pode fazer parte do ambiente, um local difícil de se estar, para um local onde se possa estar, sempre fica improvável. Os pisos hidráulicos são exemplos ópticos e que não fazem mal. Aqui a gente tem alguns exemplos da ideia na arquitetura do Op Art, o fechamento de um estacionamento na Alemanha, feito com bambu em espiral. Boa tarde, Daniela. Aqui, o final, né, do estacionamento. Eu vou colocar um material, sim, disponível para vocês verem. Aí, aqui, a cobertura de um aeroporto, esse aqui em Madrid, em forma de S, que também dá a ideia de movimento. Aqui a gente tem o Palácio do Cali, o efeito visual alcançado com a repetição dos arcos, que possibilita a sugestão de movimento ao edifício. Aqui embaixo a gente tem uma outra obra de Victor Vasarely, que foi um dos pioneiros, um dos artistas mais importantes do Op Art. Aqui a residência nos arredores de Pequim, que agrupa as peças que não estão igualmente afastadas. Então, entre os pintores, os mais famosos, a gente tem Alexander Calder. Boa tarde, Thaís. Alexander Calder criou os móveis e associou os retângulos coloridos à ideia do movimento. Os trabalhos deles foram movidos pela ideia do observador, ou seja, a pessoa que vai observar a obra, e depois de 1932 verificou que se mantivesse as formas suspensas, elas se movimentariam pela simples ação das correntes de ar. Aí aqui a gente tem algumas obras dele. Aqui o Mobile, né? De Alexander Calder. Aqui outra obra dele e aqui um quadro. Aqui o Espiral, que ele também pintou, e outras duas obras dele, dos móveis. Victor Vasarely, ele nasceu na Hungria, em 9 de abril de 1906, foi considerado o pai do Op Art, o criador, né, o idealizador desse movimento. A arte construtivista e geométrica abstrata, né, que ele faz parte, criou a plástica cinética, que dá a sensação de velocidade e dinamismo, o geometrismo, que obedece duas finalidades: sugerir facilidades de racionalização e exigir a participação do contemplador. Todas essas obras é como se elas fossem incompletas. Você, como observador, você faz com que você sinta aquela sensação que ela lhe passa e você é como se fosse o complemento dessa obra. É a ideia dele. As transparências em cores e projeções, os círculos quadrados e triângulos, as imagens abstratas e ondulantes, as impressões em 3D e a ilusão de movimento. Aqui é a Universidade de Caracas e essa ideia aqui na parede, né? Passada pelas obras dele, que tinha essas questão de ideia de movimento. Aqui outra obra dele, no museu. Aqui são quadros. Aqui mais dois quadros, né? Que é essa ideia de ilusão de ótica. E aqui seriam questões para praticar, mas a gente não vai precisar praticar, não essas questões. Então, ficou claro para vocês essa ideia? O Op Art
a ideia que ele nos passa, né? Essa ideia de movimento, a ideia de que você faz parte dessa obra e que a obra ela não é completa e acabada, mas você a complementa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou colocar um material para vocês, uma apostila que eu entreguei na escola, tá? Que tem todas essas informações. E a atividade que vocês vão fazer essa semana, vocês vão ser os artistas do movimento Open Art. Vocês vão criar a ilusão de ótica, tá certo? Então, se inspirem bastante, usem a criatividade de vocês e para produzir uma obra. Pode ser em preto e branco ou pode ser em alguma cor contrastante. Bruno fez uma pergunta. Sim, tem a ideia de movimento, algo infinito. E que fazemos parte disso. Sim, porque a ideia é que você não está, quando você está observando a obra, Bruno, a ideia que ela passa é que você faz parte da obra. É como se você, quando você está olhando para aquela, por exemplo, para aquele espiral lá que parece que está se mexendo e você está entrando, então a ideia que ele quer passar é que você está dentro dela. Então é como se você estivesse fazendo parte desse contexto todo. Ela não tem um conceito específico, por exemplo, vocês vão ver em algumas obras que elas têm um conceito específico criado pelo autor. Nessas não, nessa, tipo, você que faz o conceito. A ideia que eles querem passar é que está em movimento, que é algo inconstante, e é realmente a ilusão de ótica, que você está dentro dela. Respondi a pergunta, Bruno. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, certo. Então, ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém tem nenhuma pergunta. Do neoclassicismo eu não vou colocar atividade, eu coloquei um material, porque eu já tinha colocado do iluminismo. E a arte característica do iluminismo é o neoclassicismo. Então, se vocês fizeram a atividade do iluminismo, na realidade, ela é uma arte neoclássica. Tem a mesma ideia, as duas. A gente estuda separado porque no iluminismo a gente estuda mais a história do iluminismo em si. Aí eu vou colocar para vocês aqui um link de frequência. E quando acabar a aula, que eu vou dar aula no terceiro daqui a pouco, eu vou colocar um material para vocês. Peraí, cadê? Eu vou colocar um material para vocês. Aí a atividade de vocês vai ser essa. Aí vejam, vocês dessa vez vão fazer em dupla. Então, aquelas pessoas que estavam fazendo a atividade em dupla que eu estava deixando passar, vão ter que fazer em dupla, porque tinha gente que estava fazendo em quarteto, quando era em dupla eu deixei passar, essa não. Essa eu vou exigir que vocês façam em dupla. Ou se quiser fazer sozinho, também não tem problema nenhum, tá? Desde que vocês produzam, pode se inspirar em alguma que já existe, pode, sem problema, só que vai ser criada por vocês. A ideia de ilusão de ótica, vocês usam o material que vocês quiserem. Pode ser um material, pode ser de desenho ou pode ser algum material que você usou, recriou, CD, que dê a mesma ilusão, e você criou uma escultura, tira foto e envia sem problemas para essa semana. Eu vou colocar o material e as instruções. Se não assistir às aulas online, eu coloco o material lá. Aí a pessoa vai lá, vê o que tem para fazer e faz. Tem pessoas que estão trabalhando e que não voltaram para a escola nem estão assistindo às aulas online, mas elas precisam ao menos fazer as atividades, né? A gente está deixando o material,
As semanas que a gente coloca vídeo e a semana que coloca texto escrito, fora as aulas online. Então, elas podem ir lá e fazer a atividade, né? Baixar naquele momento que elas tiverem tempo. Eu sempre faço em dupla, porque às vezes você não tem a internet, mas você tem um colega que tem, então pode fazer junto. Agora, para alguns que realmente, Bruno, estavam fazendo com você, eu vou ser meio específica, que não estavam fazendo quase nada, aí eles vão começar a juntar. Você pode fazer com um e os outros fazem os dois juntos, tá certo? Pronto. Porque aí fica mais justo para todo mundo também, né? Cada um faz sua parte. E quem quiser fazer individual também não tem problema nenhum. Eu vou deixar lá as instruções e deixar o que tem para fazer. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? O link de frequência eu já mandei. Marquem aí vocês a turma que pertence, tá? Preencheu, enviou, tá respondido, chegou, não precisa se preocupar, certo? Ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Eu vou começar a organizar para a aula do terceiro agora. E aí, vocês vejam, aproveitem esse tempinho, olhem lá que eu vou colocar o material e vocês façam a atividade de vocês. Tá ok? Tá certo? Então, tchau. Tchau, Bruno.